Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Sempre uma breve palavra, uma breve reflexão, uma breve exposição, uma simples exposição de algum versículo, de algum texto das Escrituras. O que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã, e vou aqui, a partir deste vídeo, vou passar a falar um pouco a respeito de virtudes cristãs, virtudes do novo nascido, virtudes daquele que se encontrou com Cristo e agora então ele terá por direito e também dever, direito, porque ele receberá de Cristo a possibilidade de executar, de exercer cada uma dessas virtudes, e dever, porque de fato, quando temos nossa vida transformada, nós precisamos exercitar novos conceitos, novas ações, novas palavras e novas virtudes. Então, o texto que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá em Romanos, capítulo 12, o versículo é o versículo 3, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ô meu irmão e minha irmã, essa é uma área bastante difícil em nossa vida. Não deixar que o orgulho ocupe o nosso coração, não deixar que a soberba tome conta da nossa alma, no sentido de nos colocar num lugar onde nós não estamos, no sentido de nos elevar a um patamar que nós não estamos e que Deus também nem nos colocou e talvez nem nos colocará. O que Paulo está dizendo aqui, já no início da sua ministração a respeito da posição de cada um dos membros do corpo de Cristo na igreja, ele está falando sobre humildade, está falando sobre piedade, está falando a respeito de uma vida agora que sabe que ela está completamente na dependência de Deus, que ela não é melhor que ninguém, e que em que pese, evidentemente, em algumas situações, em alguns momentos e circunstâncias da nossa vida, a gente ter uma atitude que seja louvável, seja considerável, mas ainda assim Paulo nos coloca na condição, meu irmão e minha irmã, na condição de exercitarmos a humildade. Paulo então nos convida, dizendo aqui, olha, que cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Somos pecadores, regenerados pela graça de Deus, através da obra de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus, somos filhos de Deus, somos pessoas transformadas, somos pessoas em que o Santo Espírito de Deus faz morada, faz habitação. Tudo isso, meus irmãos, nos dá um indicativo de que todas as coisas boas em nossas vidas, tudo de bom em nossas vidas, tudo de bom que flui do nosso coração, vem do Senhor, vem de Deus. Porque o nosso coração, via de regra, é um coração mau, é um coração que se dedica a fazer aquilo que é mal, como Jeremias vai dizer, e tantos outros textos nas Escrituras vão nos alertar quanto aos desejos do nosso coração. Assim, por causa do Espírito Santo, por causa da obra de Cristo em nossas vidas, é que nós agora exercitamos, é que nós agora colocamos em prática virtudes espirituais. Virtudes estas, meus irmãos, que são oriundas de uma transformação operada em nosso coração através do Espírito Santo. Não fomos, em geral, nós mesmos que nos autotransformamos, mas foi o Senhor que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou a nossa trajetória, mudou a nossa visão, a nossa cosmovisão. Foi o Senhor que mudou o nosso coração. Assim, toda honra, toda glória, tudo é devido a Ele e não a nós. Então, Paulo, nesse primeiro momento, já iniciando esse texto aos Romanos, ele nos convida, meus irmãos, a que nós não venhamos a pensar além daquilo que somos. Pecadores, regenerados e salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas não só isso. Paulo também vai dizer, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada
um. Meu irmão, eu sou uma pessoa, você é outra. Deus repartiu uma medida de fé para com a minha vida, e Ele repartiu uma medida de fé para com a tua vida. Portanto, eu não tenho que ocupar espaço na minha vida e me preocupar com a medida de fé que Deus tem dado, tem entregue à sua vida. Eu tenho que me preocupar com a medida de fé e com a vida espiritual que eu tenho, que eu possuo diante do meu Senhor. Então, cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um ofício ou um serviço que Deus quer que nós venhamos a prestar no seu reino. Portanto, não se preocupe com o que o irmão ou a irmã está fazendo no reino. Preocupe-se com o que você está fazendo no reino. O que tem chegado às suas mãos, você tem realizado a obra com santidade, com humildade, com a certeza de que o Senhor que está te conduzindo nesses passos? É assim, meu irmão e minha irmã. Nós não precisamos olhar para a grama do nosso vizinho, olhar para o que Deus está fazendo na vida do nosso irmão e pensar, nossa, por que Deus está fazendo tanto assim na vida dele e faz tão pouco na minha? Ou, nossa, como Deus tem me abençoado, tem feito tantas coisas na minha vida, mas não tem abençoado tanto assim aquele meu irmão. Será que ele está em pecado? Será que ele está cometendo alguma falha? Será que ele está andando por caminhos errados e por isso Deus não abençoa? Não, meus irmãos, esse não deve ser o nosso pensamento. Nosso pensamento é um pensamento de crescimento em conjunto. Cada um cresce na medida da fé que Deus atribui, que Deus concede a ele ou a ela. Assim, Paulo, então, roga aos romanos para que cada um venha se preocupar com a medida de fé que Deus tem lhe dado. E assim, então, eles iriam pensar com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Se meu irmão tem uma medida de fé maior que a minha, louvado seja o nome do Senhor. Se a minha medida de fé pode ser maior que a de um irmão, que a de uma irmã, louvado seja o Senhor por isso, porque é Ele que concede essa medida de fé, é Ele, através do seu Santo Espírito, que nos conduz ao serviço da sua obra. Então, nesse primeiro versículo que Paulo fala, inicia ali a sua fala a respeito dos ministérios, de como Deus age na vida de cada um. Meu irmão e minha irmã, tenha no seu coração humildade para reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém, que nós não somos mais valorosos do que ninguém, porque todos, para Deus, são valorosos. Todos que estão no reino de Deus são amados pelo Senhor na mesma medida. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra, porque ela nos ensina a medida com que temos que nos medir. Assim, Senhor, que não haja no nosso coração qualquer resquício de soberba, de orgulho, nos achando melhores uns que os outros. Pelo contrário, que nós sejamos servos uns dos outros, porque é assim que tua igreja cresce, é assim que tua igreja se desenvolve, é assim, Senhor, que nós damos passos vitoriosos no teu reino. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, e conceda a cada um uma medida de fé, para que eles possam andar virtuosamente na tua presença. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.